Oi, Sônia. Bem-vinda. Dessa vez você foi rápida, hein? Rito. Oi, pessoal. Angélica, nossa convidada, chegou aqui. Oi, Cláudia. Nossa, gente, quanta gente aqui. Que legal. Fico tão feliz quando eu vejo vocês entrando aqui. Antes de aceitar a Angélica, eu vou contar um segredo para vocês. É a vida como ela é, né? O cenário aqui atrás, ó, no fundo tá diferente, né? Tô sentada numa cadeira improvisada. O que aconteceu, gente, foi que resolveram fazer uma manutenção na energia elétrica lá na rede da onde eu moro. E a gente teve que sair correndo e se acomodar aqui na casa da mãe do Frank para conseguir compartilhar essa live aqui com vocês hoje. Então, eu tô contando para vocês que o cenário tá aqui um pouquinho improvisado por conta disso, mas eu acho que a ideia que a gente tem de compartilhar esse conhecimento aqui tá para todo mundo. Tô muito feliz de ter vocês aqui. Olha quanta gente entrando. Eu vou aceitar a Angélica aqui e aí eu já vou falar o tema da nossa live de hoje. Ela tá entrando aí. Nossa, gente, quanta gente, que legal. Oi. Angélica, seja muito bem-vinda! Olá, saudações, Angélica. Ai, meu coraçãozinho tá A assim, ó, Vânia, gente, a explodindo. Vânia fez faculdade comigo, faculdade de pós-graduação. Gente, meu sobrinho, olha que honra, que honra! Essas pessoas nunca estiveram aqui. Que legal, Viu? Gui. Sempre tem a Amo primeira você, vez. Vânia. Olha só aqui, justo com a Angélica, que legal. Bom, gente, mas vamos lá, Ah, deixa eu contar para vocês qual que é o Paranauê do dia hoje. Cada dia eu venho trazendo uma live para vocês e essas lives vêm sempre acompanhada de um convidado, seja ele um especialista em um determinado assunto ou pode ser também a participação de alguma aluna, alguém que já teve uma experiência XPTO a partir do curso de mandalas que ela adquiriu. Então eu achei que eu abri um convite para algumas alunas se elas gostariam de participar dessa sequência de lives aqui. E a Angélica quis participar, ela está aqui junto com a gente e ela vai contar também um pouquinho da história dela, como que foi a transformação a partir do momento em que ela se conectou com as mandalas. Assim, eu venho falando muito sobre toda uma mudança que depois que eu comecei a entrar a fundo, né, a me conectar profundamente com as mandalas, toda uma movimentação real mesmo, toda a questão de cocriação que eu já comentei em lives anteriores, inclusive ontem com a Marina. Mas a Angélica tem uma história bastante curiosa e bastante interessante, que eu imagino que vai ser de interesse em comum de vocês, porque vocês vão entender que não é ninguém que estaria ou que estava numa condição privilegiada e conseguir, de repente, se integrar de uma forma tão profunda com as mandalas e sentir essa movimentação na vida pessoal, né? Então eu trago aqui a Angel, eu chamo ela de Angel, mas o nome dela é Angélica. Ela já fazia algumas mandalas, acho que ela já tinha feito algo, ela vai explicar melhor. Ela já tinha feito alguma oficina antes, ela já tinha uma experiência mínima, mas ela vai contar esse processo da transformação das mandalas na vida dela. Tanto é que o tema da nossa live hoje é a transformação pessoal através das mandalas. Quem já me acompanha há mais tempo já tá meio que saturado de eu me ouvir falar sempre da minha história aqui com as mandalas, mas agora eu dou a voz para Angélica, para ela contar como é que foi essa mudança, como tem sido e o que você tem colhido de positivo, né? Vamos lá. vamos lá, então. Então, assim, primeiramente, meu coração é só gratidão por estar aqui junto contigo nessa tarde e por ver tanta gente já entrando aqui com a gente. Tudo que eu vou falar aqui, antes de mais nada, antes da gente continuar, eu não enxergo nada das mensagens ali, dos comentários, então a Silvia vai me dar um feedback ali, se tiver alguma pergunta, alguma coisa relacionada, tá, Silvia? Porque Aproveitando eu esse não gancho, consigo. deixa eu só falar uma coisa aqui. As mensagens, elas são muito dinâmicas, né?
Então, às vezes, a gente está numa linha de raciocínio aqui, eu não consigo interromper para ler as mensagens. Mas em algum momento a gente vai dar um break aqui e vai dar uma olhada para essas mensagens, escolher alguma aleatoriamente para responder ou para comentar, porque infelizmente a gente não vai conseguir fazer isso com todo mundo. Mas vamos lá, Angélica, pode falar. Viva, Então vamos Angélica. lá. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Angélica. Para quem já participa das lives com a Silvia, cada vez que ela me chama de Angel, sou eu, tá? Não é a É Angélica, verdade. então a Angel sou eu. Então, assim, eu comecei esse caminho de transformação, propriamente dito, uns 2 anos atrás, né? Quando tudo começou. Eu sou educadora, eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, aquele nome difícil que a Silvia não sabe falar. É, E aí eu procurei essa pós-graduação porque eu trabalhei durante 5 anos com deficiência intelectual. Então, eu trabalhei durante esse tempo todo, foram 5 anos de trabalho, 2 anos que eu tô fora. Mas durante 5 anos eu trabalhei na neuropsicopedagogia. E eu trabalhava com pessoas com deficiências intelectuais leves, não era deficiência intelectual mais avançada, era deficiência intelectual leve, com alfabetização. Então ali eu era isso aprendi que eu ia muita perguntar. coisa. Ali eu aprendi muita coisa, a questão da paciência, de entender o outro, de se colocar no lugar do outro. Então você tem que mudar toda a sua didática, porque Isso sem tudo que contar na sua você. metodologia, né? Você tem que ter uma outra Exatamente. metodologia para lidar com eles, né? Exatamente, era isso que eu ia comentar. Porque assim, ó, para mim, todo dia era uma coisa diferente. Eu fazia a aula, mas quando eu chegava lá na aula, eles tinham esquecido parte do que eles tinham aprendido na aula anterior. Então eu tinha que retornar, e esse retorno às vezes não poderia ser igual. Então eu tive que mudar várias e várias vezes a minha didática com eles e a minha metodologia. Depois de um tempo, aí a empresa resolveu trocar de professora e me deram um outro desafio, que foi um pouco maior ainda, que foi trabalhar com os haitianos, língua portuguesa para os haitianos. Pensa, eu tinha duas turmas, uma turma de manhã e uma turma à tarde. A turma da manhã vinha para a aula e depois ia para o trabalho. E a turma da tarde vinha do trabalho e depois ia para casa. Então, a turma da manhã ela vinha muito mais ativa do que a turma da tarde. Então, Já ali eu vinha também tive que cansada, né? mudar. Exatamente. Então, ali eu também tive que mudar a minha metodologia total. Então, a metodologia que eu usava de manhã, eu não poderia usar à tarde. Porque se eu usasse a metodologia da manhã, à tarde eles dormiam na sala de aula. Pensa, eles já estavam cansados. Eles começavam na empresa, era 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eu ia dar aula 3 horas da tarde Meu. para eles. Então, era muito cansativo, assim. Então, ali. E eu fui desenvolvendo um trabalho muito lindo com eles. Eu fiquei 2 anos com eles. Então, assim, e eu era a única professora mulher. Então, assim, eu tinha uma turma de 60, 70 alunos, todos homens. E eu era a única mulher ali. Então, para quem já sabe como que é a questão da cultura haitiana, sabe que essa questão da mulher ainda é algo muito sensível. Então, assim, eu tinha que ter um jogo de cintura com eles, mas todos eles me respeitavam muito bem. Enfim, durante esse ano aconteceram algumas coisas pela questão da injustiça social que os haitianos, que a outra cultura sofria e que para mim não me cabia no meu pensar, no meu sentir, eu resolvi sair. Só que quando eu resolvi sair, eu já comecei a ver outras situações para mim poder ver o que eu ia fazer. E você E os estava o meus tempo filhos todo na área acadêmica, na área educacional. na área educacional, sempre na área educacional. O veio da educação nunca saiu da minha veia propriamente dita, do meu ser, nunca. Tanto é que depois eu vou comentar que hoje eu já dou oficina, hoje eu já dou aula, né? Pelo Frank e pela Silvia, hoje eu já estou entrando no mundo online também. Então, o curso de mandala. Então, foi muito extenso, assim, foi uma loucura Foi um ano todo esse intenso, né? processo.
demais. E eu não esperava que isso acontecesse. Nunca. Meu, quanto que há um ano atrás eu ia pensar no ponto onde eu estou hoje, conversando com a professora de pontilhismo, com a minha mestra em pontilhismo, que eu ia dar uma live. Nunca. Mas olha, nem pensei, nunca imaginei. Aí começou nesse processo todo e eu comecei lá em casa, dizer assim: não, eu quero parar. Eu quero parar de trabalhar, eu quero fazer outra coisa. Eu não estou mais. Tá saturando já essa questão da aula, eu não quero mais. E o meu filho mais novo dizia assim para mim: mãe, isso não vai dar certo, porque tu tem que ter algum convívio com as pessoas. Eu disse: João, vai dar certo, tem que fazer alguma coisa para mim poder ficar em casa, para mim curtir a minha casa, porque eu sempre trabalhei fora. Então, é, durante o quê? Uns 15 anos foi direto na rua, direto na rua. E eu estava sentindo falta de ficar na minha casa, de fazer alguma coisa mais relaxante e que me desse um prazer também, como era da aula. Aí, nesse meio tempo, montei um negócio fora daqui, fui para esse local, dá uns 40 quilômetros daqui de Joinville. Para quem não sabe, eu sou de Joinville, Santa Catarina. E aí, fiquei durante um ano nesse local. E não deu certo também. Você foi empreender, foi isso? Fui empreender, fui abrir um negócio de empréstimo consignado. Ah, entendi. No começo eu achei que eu ia ajudar muita gente, sabe? Aquela história de assim, eu quero ajudar, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, né? Fazer, né? Porque eu tenho esse sentimento comigo. Aí, Silvia do céu, quando eu comecei, que o negócio começou a vir, algumas coisas estranhas acontecendo, filhos querendo passar perna em pai, sabe, na questão. Então, assim, Aí foi você já algo pensou, que eu opa, não tá alinhado ao meu não valor, né? é Deixa eu sair daqui. exatamente, não é alinhado no meu valor. Aí, nesse meio tempo, fiquei um ano. Daí, nesse meio tempo, eu disse, não, agora chegou, bastou, vou voltar para minha casa. Aí nós fechamos o negócio, voltamos para Joinville e eu comecei a trabalhar de Uber. Olha, ela Aí eu foi. Gente, comecei, muita versatilidade, né? aí para mim poder ficar um período em casa e um período fora, para o pessoal de casa me dizer assim, tu não tá fazendo nada, tu tem que fazer alguma coisa. Deixa eu só pegar um gancho disso que você tá falando. Veja só como às vezes é até inconsciente, né? Essa nossa preocupação em justificar algo para alguém, né? É uma cobrança muito forte que a gente tem com a gente mesmo. E eu falo isso porque quando eu saí do mundo corporativo e eu migrei, né, para esse lado empreendedor e escolhi trabalhar de casa, existia um conflito muito grande comigo, porque eu achava que eu estava pecando. Eu achava que eu tava pecando, fazendo alguma coisa de errado, do tipo, meu Deus, agora eu tô aqui no meu ateliê sentada, essa hora da manhã, tipo 11 horas da manhã, já teria elaborado não sei quantos relatórios, já falado com não sei quantos clientes, já feito duas ou três reuniões, feito call, e aí eu falava, gente, eu tô aqui fazendo mandala, aí eu me revezo, aí de repente eu vou fazer alguma outra coisa. Então é conflitante, né? Você sair disso. E olha só, você falando que com medo que os outros falassem, a gente Falasse. se sabota, né? Impressionante, mas pode Exatamente, continuar. exatamente. Aí, nesse meio período, eu sempre trabalhei há muitos anos atrás com São artesanato, com crenças. pintura. E aí, exatamente, são crenças. E aí, mas só que a gente desmistifica depois isso, né? A gente transforma isso em um outro nível, em um outro pensamento, em um outro sentimento. Aí eu peguei, como eu tinha trabalhado com artesanato, eu disse, não, meio período eu vou ficar em casa, vou cuidar da minha casa e vou fazer alguma coisa para mim, cuidar dos meus filhos, que já são grandes, mas mesmo assim vou ter essa atenção para eles. E aí eu fui até numa loja de artesanato aqui em Joinville para comprar uma tinta para fazer um armário. O coitado do armário está até hoje lá em casa que eu não finalizei ele. Qualquer hora dessa eu vou tirar uma foto para mandar para vocês verem. E aí, quando eu estava saindo da loja, tinha uma mandala na vitrine.
E aquilo me chamou a atenção. Aí eu voltei e perguntei para a vendedora, eu disse assim para a moça, eu disse, moça, vocês dão aula de mandala? Dela disse, não, a gente não dá aula no processo de construção da mandala, a gente dá aula de pintura, mas se você quiser, porque aquela ali é uma técnica em stencil, e se tu quiseres, tu se inscreve no curso de pintura, e daí tu faz, durante o processo, tu faz essa mandala que você quer. Aí eu disse, tá bom. Fiz a minha inscrição e fui. Fiz um monte de coisa antes e a bendita mandala não saía. Aí até um Ah, dia que ela chegou, elas têm vida própria. até que um dia ela chegou, ela disse assim para mim: por um acaso você não vai começar a fazer sua mandala? Você se inscreveu para fazer mandala? Aí eu disse assim: eu acho que na próxima aula eu vou fazer. Aí comprei todo o material e fui para aula para fazer a mandala. Meu, me apaixonei, né? Mas Meu, era mandala como? tinha Era um mandala de stencil. Com stencil? stencil, com stencil. Ah, Ela só fazia com stencil. Meu, me apaixonei, ficou linda. Coloquei um monte de pedrinha, de espelhinho, ficou maravilhosa. Tá lá em casa, é o meu xodó. Até esses dias eu fiz uma postagem com ela e com a última que eu tinha feito, né? E aí eu comecei a fazer para minha casa e aquilo começou a rodar, porque daí eu coloquei na internet, um amigo comprou, a família comprou. Eu comecei a comprar vários e vários stencil, sem fazer contar que é vários e vários. viciante, né? Você começa a fazer, parece que você liga na tomada, né? O marido, para incentivar, porque ele sempre me incentivou muito, né? Muito, muito, em todas as minhas loucuras e as minhas ideias, ele está sempre do meu lado e está sempre me incentivando. Isso é muito Ele é bom. meu parceiro, assim, total. E aí ele me incentivou, ele comprou uma caixa no Mercado Livre, aquelas que vem com 100 de suplá de mandala. Aí ele disse assim, agora tu te diverte, tu tem 100 ali ó, pra tu fazer. E eu comecei a comprar um monte de stencil, mas aí teve um problema bem sério. Fui convidado para fazer uma feira, e aí começou o negócio de tu achar assim, Hum, um caminho para você. Eu disse assim, meu, será que isso vai dar certo? E eu me empenhei muito, deixa eu só fazer um muito, buraquinho muito, aqui. muito, muito. Pode A fazer. Rose tá falando, parabéns pro marido, né, Angel? É verdade, porque ele incentiva É, bastante a Angélica, ela já falou aqui. muito, muito. Até o curso da Silvia, quando eu fiz, foi ele que comprou. Eu não tinha condições financeiras, Sério? não tinha dinheiro. Foi ele que comprou. Que Aí, graça. mas eu já vou chegar lá, peraí. Aí, eu fui para essa feira. Eu acho que, Silvia, eu produzi assim, só em stencil, não tinha nada de pontilhismo, nada, só em stencil. Que é o desenho, para quem não sabe, é o desenho pronto, você pinta, ela já É está um prontinho o desenho acetato, da né? medalha. É um Isso, é acetato um vazado, acetato. você projeta em cima e aí preenche aquele vazio, né? O campo vazio. Exatamente, isso. E aí, eu fui para a feira toda empolgada, né? Vou participar de uma feira, que Vou coisa vender boa, né? horrores. Não vendi nada. Voltei com umas 35 mandalas prontas para casa. Ai, meu Deus. Final de semana inteiro. E Chorou, né? Deve aquilo ter chorado. ali, chorei, escondido, porque se alguém da minha família estiver assistindo ali, vai saber, né? Chorei escondido porque, meu, ele tinha me incentivado, tinha comprado material, a gente tinha gastado com stencil, e fora a questão de você se colocar ali naquele momento, né? Então aquilo foi uma frustração muito grande para mim, porque, pô, eu empenhei, eu me dediquei, eu gerei energia, mas para que isso tudo? Cara, daí eu fiquei com aquelas 30 e poucos mandalas pronta. Digo, e agora o que eu vou fazer? Comecei a procurar na internet. Aí eu fiquei uma semana, larguei uma semana. Não queria nem saber. Ficou de Larguei, eu mal disse, delas um não, tempo. fiquei. Fiquei mesmo, sinceramente, fiquei mesmo. Larguei de mão, digo, vai, não quero nem saber. Vou pensar o que eu vou fazer, eu vou procurar um emprego, como eles dizem, porque esse negócio não vai dar certo. E aí, no final de semana,
eu comecei a pensar em achar outras técnicas. E daí, na segunda-feira, eu achei a Silvia no Instagram. E aí foi aonde que foi o meu pulo do gato. A Silvia, eu já falei isso muitas vezes para ela, a gente tem um contato pelo grupo e às vezes eu chamo ela no privado da empresa para a gente conversar e a gente troca muita experiência. E eu tenho uma gratidão muito grande por ela, porque foi ela que foi o meu pulo do gato na questão das mandalas. Foi ali que eu achei o caminho. E eu nunca esqueço que quando eu fiz a inscrição, quando ela foi fazer a apresentação dela, ela disse assim: eu vi tuas mandalas lá, é legal, é bacana. Com o pontilhismo, elas vão dar um boom. Eu nunca esqueço isso. E foi Sério, eu verdade? tenho um problema, gente. Eu não lembro às vezes das coisas que eu falo, mas eu acredito que eu devo ter dito isso sim, porque é verdade. E aí foi assim, aí aconteceu isso mesmo. Cara, eu comecei, eu acho que eu comprei o curso, daí eu chamei o Denilson, foi numa segunda-feira de noite, eu na cama, eu chamei o Denilson, digo, Denilson, vem cá. Tem esse Denilson é o curso para marido dela, fazer. no É meu caso. marido. Digo, Denilson, tem esse curso aqui para mim fazer. Deixa eu fazer. Eu te prometo que é a última coisa que eu peço. Tu deixa eu fazer? Ele disse, não, não, vamos, eu compro para ti. E eu tinha um monte de MDF lá ainda, tinha todo o material, então para mim fazer mais o curso, né? Vamos lá, vamos fazer. E aí foi aonde foi realmente foi o meu pulo do gato, porque daí eu comecei a fazer online e eu disse para a Silvia que eu tinha uma certa restrição com o mundo online, eu não tinha, eu gostava muito mais do Verdade! presencial. Lembra, né? Verdade, verdade. Nossa, na mentoria acho que você falou isso pra mim, né? Foi. Eu disse, eu não tenho uma. Eu não sou muito ligada na questão online, mas eu vou ter que trabalhar isso em mim. Meu, meninas, para quem está começando a fazer mandala, vocês não têm noção do que é esse mundo. A gente acha que é uma coisa só que é uma meditação, não, é muito além. É muito além. Tu mexe com todos os teus sentidos. Foi exatamente o que a Marina falou ontem. Tu mexe com todos os teus sentidos, tu De mexe com uma forma todo o inconsciente, né? A ser. gente não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Quando você não tem o conhecimento, toda essa movimentação acontece de uma forma involuntária, você sente, mas não sabe explicar, né? E ontem a Marina ela trouxe um pouco da parte conceitual, né? Do que acontece por trás de tudo isso. E aí eu comecei a fazer as mandalas, comecei a produzir. Meu, e eu achei fantástico, porque começar do zero o desenho e você poder criar aquilo, dizer que aquilo foi tu realmente que fez, nossa, para mim foi um barato, assim. Digo, não, achei o caminho. E realmente eu Deixa eu achei o só, caminho. deixa eu só dar Pode. uma intervir aqui rapidinho. Gente, uma coisa importante a gente falar, tudo é uma questão de identificação. Eu não condeno ninguém que opte por fazer o uso por extenso, que opte por fazer o uso único do pontilhismo, ou que somem as duas técnicas, porque todas elas Exatamente. são lindas e elas são complementares, né? Uma acaba complementando a outra. Quantas e quantas mandalas eu já fiz na vida com a projeção do stencil ao centro, e aí às vezes o stencil era pequeno para o tamanho do MDF. Então o stencil ficava pequenininho lá no meio, aí eu ia viajando, criando as mandalas, o pontilhado em torno, e acaba virando uma moldura, né? Aí com o tempo Exatamente. eu fui me adaptando melhor em criar a mandala desde o centro e fazer ela inteira de pontilhismo. Mas, gente, não importa, não importa. Se é com É, stencil, se é sem stencil, não importa. O gostoso é você ter a liberdade criativa, você poder de criar. criar em cima da imagem, criar por fora da imagem, criar só com stencil ou criar só com pontilhismo. Eu particularmente gosto muito de criar só com pontilhismo, mas eu não condeno técnica nenhuma. Todas elas são É, muito bem-vindas. eu também não condeno, até porque quanto mais, como eu te falei,
no estudo que a gente fez em neuropsicopatologia, a gente sabe que quanto mais a gente trabalhar o cérebro, com técnicas diferentes, com formas diferentes, mais a gente aprende, mais aquilo fica gravado. Então, acaba adquirindo outras habilidades que tu imaginou que não tivesse no meio do teu caminho ali. Então, da mesma forma, eu também não condeno. Só que para mim, assim, pessoalmente, hoje eu tenho os extensos, eu utilizo eles, né? Até com algumas técnicas diferentes para complementar a mandala e pontilismo, né? Que é a questão do extenso com massa, que eu já ensinei as meninas que fizeram É um curso verdade. comigo lá em julho, e da turma de julho. As meninas, se estiverem ali, depois podem comentar. Mas assim, ó, para mim foi um significado muito grande, muito maior, quando eu comecei a fazer o pontilismo. Que aí as pessoas começaram, parece que as pessoas começaram a observar que algo diferente estava acontecendo. E quando você começa a perceber a mudança, você se perceber como que você mudou, é uma coisa, como é que eu vou te falar, Silvia? É algo que você não consegue explicar para o outro. Porque você não consegue ver toda a mudança que aconteceu em você. É. Digamos assim, eu vou dar um exemplo. Se eu falar, se eu conhecesse a Silvia antes de todo esse processo que ela teve, de ir lá para a CIS, de mudar, eu faria uma redação ou faria a descrição dela inteirinha, perfeitamente. A mesma coisa, Silvia, se me conhecesse a Angélica antes da mandala e a Angélica depois da mandala, ela saberia dizer quais são os pontos que eu mudei. A gente nega muita coisa, né? Como ser humano, a gente nega muita coisa. E a gente, às vezes, para poder entender, a gente tem que passar por isso. E tem que respeitar o nosso tempo também na questão da mudança, né? Da transformação. Então aí eu comecei, aí criei logo, criei a loja, comecei a vender para o Brasil inteiro, começou as encomendas de vários lugares, as pessoas elogiando, e isso para tua autoestima muito bom, né? Pensa, aí eu já estava em outro patamar. E Aí você fazendo começou algo que a eu gastar o amava, stencil que o marido tinha comprado. o MDF, É verdade, o MDF. e todos os outros materiais que eu tinha já. Então, assim, no começo foi difícil pela questão financeira, mas vai passar um carro aqui, tá, gente? No estranho. Tá catando sucata, tá? Ó, não, agora são queijo. E aí. Entendi só, mas aí já foi. E aí, mas aí você vê aonde que você muda, sabe? Porque o teu objetivo se transforma. O teu objetivo é de querer manter aquilo, de querer ter aquela tua paz, ter aquela tua tranquilidade, de fazer o que você gosta em casa e cuidando de você e cuidando dos outros que estão à sua É. volta. Então, para mim, foi uma grande mudança, foi ali. Aí, quando a gente conversou para fazer a live, eu cheguei para o Denilson, que é meu marido, e disse para ele, assim, o que tu acha que eu mudei? Porque, assim, eu vi mudança, mas eu falar da minha mudança é algo que, será que é isso mesmo? Porque, às vezes, tu diz assim, tu é uma pessoa tranquila, mas será que eu sou tranquila mesmo? Tu é uma pessoa paciente, mas vem alguém me puxar no meu calinho lá para ver se realmente eu sou paciente ou não, né? Aí ele disse assim, não, Angélica, tu realmente mudou e uma coisa que tu mudou foi o teu foco. Foi o teu foco nas coisas que você quer. Então, a gente focando e a gente estando centrada, fica mais fácil a gente perceber. Foi que nem a Marina falou, ter a visão do macro, não ter aquela visão só É porque interna. assim, eu vou até trazer um pouco um conteúdo que eu já falei em uma live anterior. A gente sempre vai trazendo um pouco, né? Porque os assuntos eles são correlacionados. Mas é assim, a vida, eu vou me trazer como exemplo, mas eu entendo que muita gente vai se identificar. A gente foi criado para seguir um padrão de vida. Então, primeiro você precisa crescer, se educar, se formar,
se formar numa faculdade, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, seja lá o que for, para aí você resolver ser uma pessoa de sucesso, enfim. Só que muitas vezes a gente tem esse padrão de pensamento, né? Essa forma, e eu também não acho errado quem tenha trilhado esse caminho e tenha dado certo. Gente, muita gente dá certo. Só que Dá. eu sou um exemplo que eu fui feliz até um determinado ponto. Chegou um ponto em que saturou para mim. Então, assim, eu já não aguentava mais me ver dentro do mundo corporativo. Eu já não aguentava mais ter que acordar e fazer aquele mesmo percurso todos os dias, ir para a mesma empresa. Nos últimos tempos eu estava viajando bastante, então eu já até comentei, minha vida era mais dentro de um aeroporto, de um avião, fazendo ponte aérea, às vezes fazendo bate e volta no mesmo dia. E aquilo começou a se tornar um negócio tão cansativo, e o pouco tempo que eu tinha era o momento que eu me entregava ali para a arte, que eu ficava concentrada fazendo mandala ali, e aquilo ali para mim era realmente o bálsamo do meu dia, né? O momento que eu me entregava para mim e que ali eu estava plena, totalmente para mim, a minha atenção totalmente voltada para aquele momento presente, né? E a gente percebe essa mudança. Essa mudança ela acontece quando eu realmente resolvi virar essa chave. Foi uma virada de chave assim. Eu sou muito do impulso, sabe? Às vezes eu, nossa, já paro e penso assim. Também Foi sou. uma atitude corajosa, né? Porque veja bem, eu larguei um emprego que eu posso chamar de emprego, né? Eu tinha um salário razoável que me mantinha, conseguia pagar as contas e não sei o que, sobrava, guardava um pouquinho, tal, mas era aquilo. A vida estava incongruente. E aí, quando eu falei assim, ah, não, eu tenho que ouvir o coração, porque não é possível que eu tenha que passar a minha vida inteira fazendo a mesma coisa que eu faço, para quando chegar lá no final da vida eu ver um prazer mate. Não, não posso. Eu vou ter que aliar tudo e vai ser agora. E se não der certo, eu vou pagar esse preço. E foi isso que eu fiz. Exatamente. Gente, o que eu tô falando não é para que vocês saiam e façam isso, o que eu fiz, o que a Angélica fez. Não, cada um sabe o seu momento. Mas o que eu quero dizer é E que acontece. quando eu me voltei para essa arte terapia, né, que foi o processo de se olhar, de se encarar, de voltar, se voltar para uma atenção concentrada, de trabalhar com essa energia das mandalas, mesmo que eu não sabia o que eu estava fazendo, isso realmente promoveu uma mudança, né? E essa mudança foi muito positiva. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. A Angélica, você tem aí, você sabe mais ou menos que horas são para a gente poder abrir as Não, perguntas não para as tem. pessoas? Não? Não tem. Se Não. alguém depois Eu não puder tenho. falar, Frank, bom, A vai Letícia falando está aí. num local também. Aí, assim, deixa eu só pegar um gancho que você falou ali. As coisas acontecem naturalmente, tá? Não é que, eu tinha por objetivo. Não, eu tinha o objetivo de ficar em casa, eu tinha o objetivo de fazer alguma coisa para mim. Mas as mandalas, elas chegaram como um presente para mim. Então, assim, foi acontecendo as coisas tão naturalmente, não foi nada forçado, não foi nada que, não, agora eu vou fazer tal coisa. Não, as coisas foram acontecendo tão naturalmente que, como eu falei, hoje eu me espanto de estar onde eu estou, com a carga de afetividade, com a responsabilidade que eu tenho para as outras pessoas, você entendeu? Então, assim, não é algo que eu vou dizer assim, eu vou arrumar um emprego e eu tenho que arrumar um emprego. Não, as coisas foram acontecendo naturalmente. Falar só um pouquinho antes, questão de que daí nesse processo todo, eu comecei, continuei fazendo feira, tá? Então, assim, não é que a feira não foi legal. A primeira não foi legal. Mas a partir do momento que eu aceitei aquilo, que aquilo seria algo como só uma vitrine para o meu trabalho, as coisas mudaram. Eu não fui com uma expectativa de vender, eu não fui com uma expectativa. Virou Não, a eu fui com uma chave, né? expectativa. Exatamente. Então, Você assim, foi uma coisa otimizou o que natural. você tinha, né? Isso foi uma coisa natural. Então, assim, a partir do momento que eu me descobri, que eu vi que eu já estava muito melhor, por que eu não vou levar isso para as pessoas? Aí foi aonde eu comecei a dar oficina presencial aqui em Joinville.
Aí, primeiras oficinas, né, curtinhas de uma tarde, e depois daí eu comecei com turmas daí. Aí Ai, eu deixa eu só atendo. falar uma Pode coisa falar. dessa sua mudança. Eu lembro que quando a Angélica ela estava fazendo essas oficinas, que eram oficinas dentro de algum espaço de área em comum, tipo saguão de shoppings, alguns espaços que Foi. eram alocados, né? Você alugava alguns espaços e fazia, era convidada a participar de feiras de artesanato. Eu lembro vagamente disso. E eu lembro que você comentou uma coisa muito curiosa comigo. Você falou assim: ai, Silvia, eu levei as mandalas que eu já tinha, algumas eu dei uma garimpada em cima delas, tipo, eu trabalhei em cima delas para agregar um valor, apliquei alguma coisinha, fiz um pontilhado, não sei o quê. E você disse que o que foi a grande virada, que quando você internalizou que aquilo ali era uma vitrine para o seu trabalho, você abriu para o universo que você faria da sua vida profissional a vida ali, com as mandalas, com a arte. Mas Exato. você virou a chave quando intuitivamente você pegou um pouquinho de tinta, sentou num cantinho da mesa e enquanto as pessoas passavam e visitavam o seu trabalho, você estava no cantinho ali pontilhando. E eu lembro que uma menininha de 7 anos virou e falou para a mãe: Sete Mãe, olha, anos. ela tá fazendo. E aí, por conta dessa menininha de 7 anos, deu start em você e você começou a fazer Exatamente. as aulas, não foi isso? Foi isso. Foi numa feira que eu fiz num shopping aqui. Aí, Olha que legal. se a Nina estiver ali, depois me dá um oi, tá, Nina? A Nina é minha parceira de feira, tá? Não, e virou parceira para a vida. E aí ela disse assim, Angélica, por que que você não traz... Ela faz amigurumi. Angélica, por que que você não traz uma peça para mostrar para o pessoal? Porque o pessoal na feira, eles diziam assim, mas isso aqui é pedrinha? Aí dizia, não, esse aqui é pontinho pintado na mão, pontinho por... Mas isso existe, isso pode ser feito. Com que material que tu faz? E as pessoas começaram a se interessar ali em perguntar como é que é. E aí eu levei uma tarde, uma peça bem pequenininha e sentei do lado da mesa e comecei a pontear. E uma menininha de 7 anos realmente chegou para mim e perguntou. Disse assim, como é que tu faz isso? E ela se interessou. Eu disse, poxa, uma menininha de 7 anos se interessar, Criança é é sincera, né? legal. Exatamente. Por que que não levar isso para as outras pessoas? Né? Por que que então eu não começar com a oficina? Daí foi realmente, Silvia, obrigada, tá? Lembrança boa, cabeça boa. Lembrar isso porque foi realmente, teve um significado muito grande, porque foi a partir dali que a gente virou esse pensamento, ou o pensamento já estava ali, ele só amadureceu para a gente poder, para mim poder começar a querer ensinar, a compartilhar todo esse conhecimento. E aí volta aquela questão da educadora, né? Aí volta a questão de você. Então, como eu já tenho prática para ensinar, como eu já tenho didática, como eu já tenho metodologia, por que, que não colocar isso tudo no papel e transformar isso em algo que ajude também as outras pessoas, né? Então, aí foi aonde eu comecei a colocar isso com as pessoas, fiz as oficinas e eu tenho curso presencial. Mas agora, com todo esse processo de pandemia, meu, como é que eu vou fazer? As meninas estavam vindo ali, estavam também vendo a mudança nelas. As meninas já estão vendendo mandala, não só aqui para Joinville, mas também mandando para fora do estado, para o Brasil inteiro. E aí eu fiquei assim, digo, mas pô, como é que vamos fazer esse meio campo? Como é que a gente vai mudar essa? Como é que a gente vai virar a chave novamente, né? Porque sem feira, só vender na internet, né? Como é que a gente vai se virar? Aí foi aonde eu conversei novamente com a Silvia, novamente com o Frank, e daí foi quando eles lançaram o Artesão de Sucesso. E aí foi aonde eu disse, não, tá na hora de eu começar a ir para o mundo online. E aí a gente está Nossa, nesse caminho. foi muito legal porque de um ano pra cá, né, muita coisa começou a acontecer. Eu lembro que você chegava pra mim, às vezes você me chamava e falava assim: "Ah, eu vou participar de uma feira agora. Ah, eu tô produzindo isso.
Ah, o que que você acha disso? E assim, foi uma troca muito legal, mas uma das coisas que me chamou a atenção de comentários mais recentes que você fez é que, por exemplo, quando a gente fala de um público que gosta de artesanato, gente, não é condenando ninguém, mas é comum a gente pensar que são pessoas que têm uma idade mais avançada, né? Que de repente já passou por aquele momento de turbilhão, de aflição na vida e que agora quer a calmaria, né? Quer se encontrar e tal. Eu pensava assim, até porque eu tava nesse momento. Só que uma coisa que você conversou comigo e que foi assim, tipo, muito bom, e eu vejo isso como reflexo do meu curso também, é que existem meninas jovens que estão se buscando o seu refúgio, o seu acalanto, o seu carinho, o seu berço através da arte, né? Tanto é que existem alunas da Angélica que são novinhas, deve ter 17 anos, 18 17, anos, né? 18 anos, é, E o que é legal, exatamente, é a isso não média. foi. E não foi uma sugestionado. Não foi, foi Não, uma amiguinha fez, aí uma viu a outra fazendo, achou bacana, quis fazer também, avisou a mãe. Então, gente, isso a arte terapia tá aí para todo mundo, né? Todo mundo tá precisando desse carinho. E você falou uma coisa interessante que também foi um preconceito meu na época de estudo. Por exemplo, a questão do curso online. Ah, eu não sou de fazer curso online, eu gosto tudo presencial. Gente, eu era assim até eu me mudar para o interior. Porque aqui no interior é mais difícil a gente ter acesso às coisas, né? Eu morava em São Paulo, para mim, qualquer curso que eu quisesse fazer, se fosse de madrugada, se bobear, teria lá para eu fazer. Só que tinha o ônus também, às vezes o deslocamento de um lugar para o outro também era cansativo, enfim, ficava muito mais caro. Também você tem que se deslocar às vezes todos os dias ou duas, três vezes por semana até aonde, né, você fosse fazer esse curso. Então aí eu comecei a olhar e aceitar o online com bons olhos, até porque isso tinha acabado de virar o meu produto final. E hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma das maiores consumidoras de curso online que existe. Porque não é só porque eu trabalho com online e eu faço isso como uma ação filantrópica para os outros. Não, gente, não é assim. Mas hoje em dia tudo eu vou buscar em prol da praticidade. Tipo assim, a minha linha de pensamento é o seguinte: quantas vezes eu vou ter que me deslocar até tal lugar para aprender alguma coisa? Tá. Às vezes pode ser uma vez só. Se é uma vez só, uma experiência única. É gostoso a gente estar lá e se integrar com as pessoas. Mas às vezes, se é um curso que tem bastante horas de carga horária e tal, eu opto pelo online, porque eu posso ver no meu momento. Às vezes eu estou trabalhando de dia, eu quero reservar um momento à noite, ou eu quero reservar um momento de manhã para começar a trabalhar depois. Ou eu quero rever um conteúdo. o Porque conteúdo. eu acho que esse é um dos maiores benefícios, né? O curso tá lá. Se você tem, vamos por um ano de acesso ao curso, vi alguma coisa aqui. Ah, eu esqueci a técnica, eu vou voltar lá para dar uma refrescada na memória. Então, tudo isso é muito legal, né? Porque é uma coisa que você pode se desenrolar dentro do seu tempo, né? E você também existem outras formas de se integrar através de grupos online. Veja só, né? Quantos amigos aí você conheceu a Já Verônica, fiz. que se tornou super amiga, entre outras. Eu vejo tantas pessoas do curso aí se relacionando entre si. Eu acho isso muito saudável. Então, não é porque não existe o presencial, não está lá no contato tete a tete. Imagina se essa fosse a nossa única possibilidade nesse momento de pandemia, as pessoas iam parar de se desenvolver, iam parar de Sim, tudo, né? E aí a sim, internet ia está aí parar para todo tudo. mundo. E outra coisa que eu acho muito bacana é que muita gente vem me procurar. Ah, eu quero fazer o seu curso, eu quero aprender a fazer a técnica do pontilhismo. Aonde você tá? Qual que é o seu endereço? Qual que é a sua Qual que é o cidade? seu endereço? Aí eu falo, não, gente, é um curso online, então eu posso estar em qualquer lugar. Aí as pessoas falam, ai, é online? Ai, que bom, porque eu moro longe no interior, eu precisaria ver quando que você ia fazer. Então isso não dá. Eu não chegaria em Israel, como eu já cheguei,
com um curso online se eu tivesse que ir pessoalmente. Ia demorar mais, né, para chegar lá. Eu não chegaria Meu, na Austrália, eu não chegaria nos Estados Unidos, eu não chegaria. Para onde que eu fui recentemente? Para o Chile. Eu não ia para tantos lugares diferentes assim pela barreira geográfica, né? Mas o online é bom por causa disso. Então, eu acho que as pessoas elas precisam ressignificar algumas questões do online. Ah, mas é porque eu tenho dificuldade com a tecnologia. Gente, se vocês aprenderem o caminho, aprende. como se faz para chegar até lá, vai virar automático. Isso você vai fazer a repetição, né? Então, aprendeu uma vez, praticou 3 vezes como acessar o curso e tal. Depois isso. Gente, eu tenho uma mãe que ela tem quase 80 anos. Minha Eu mãe ia tem falar da minha mãe também. Minha mãe tem quase 80 anos. Eu acho uma graça. Ela pega o WhatsApp, ela me manda áudio. Eu acho uma graça que ela fala, ai, agora eu tô com saudade, vamos fazer uma chamada por vídeo. Aí ela conversa comigo, mostra o meu irmão, né? Que eu tenho um irmão que ele é deficiente. Aí mostra meu irmão conversa comigo. Aí ela fala assim: ah, então tá, agora eu vou desligar porque eu perdi a novela. Ela gosta de assistir a novela. Eu vou assistir lá no G1. Ela vai no Aí vai site lá do no G1, site. vai bonitinha. Aí outro dia ela falou assim pra mim: ai, Silvia, eu tava consultando aqui o meu saldo pelo app. Oi? App? Então você vê que, gente, tem participantes aqui do workshop de online que às vezes tem essa dificuldade, mas aí pede ajuda para um neto, pede ajuda só para acessar as aulas. E aí depois elas percebem que isso é uma questão de treino, é só uma questão. Você ensinou o caminho, eu ensinava para minha mãe o passo a passo, a fazer o caminho. Primeiro você vai nesse botão. E eu desenhava tudo direitinho e isso se tornou fluido. E com muito carinho, a Angélica também viu esses dias, porque o Frank estava fazendo a jornada do artesão de sucesso. E houve uma senhora, eu esqueci o nome dela, mas que eu me Dona apaixonei por. Wanda. Wanda? Não foi a Não, Dona não era Wanda, Wanda? não. Não é. Né? Meu, é Era Neia. Neia. Neia? Neia. É, Neia. acho que era, Ela Dona tem 90 Neia. e poucos anos, né? Gente, na hora que eu falei, o quê? Ela tem isso, eu já me apaixonei por ela só pelo fato dela ter se destravado e ter se predisposto. E ó, vou te falar, a senhorinha esteve em todos os dias de live. Da Ela live. participou do aulão, ela teve lá. Então eu quero dizer que muitas vezes a barreira tá na gente, né? Porque a Tá. gente já se condiciona a acreditar que não pode, que não é possível, e a gente já começa a fazer cálculo. Por exemplo, eu lembro que quando eu migrei para essa questão das mandalas, né? E a primeira coisa que as pessoas falavam assim, quantas mandalas você tem que fazer no mês para justificar o seu salário anterior? Para quantas pessoas. E as pessoas começavam a fazer conta, né? Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí ficava naquela coisa louca. A Eu, aflição, naquela coisa louca, naquela. Tu gera uma expectativa muito grande, né? e a coisa acaba sendo fluida, é só você dar voz para o seu coração, para aquilo que você Exatamente. verdadeiramente quer, de um jeito racional. E assim, é o que eu costumo dizer: eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu vou ter, eu sei que eu vou adquirir como, quando, onde, de que forma, eu não sei. Mas eu sei que eu vou ter. Então, assim, eu Ela vai sonhava, aparecer. eu vou ter uma vida mais tranquila, eu vou morar no interior, na frente da minha casa vai ter uma área verde, eu não vou ter vizinho de frente. Gente, tudo isso que eu falei aconteceu em menos de 2 anos. Eu vou sair do mundo corporativo, eu vou trabalhar com mandalas, eu vou conseguir levar minha mensagem para muita gente e tudo isso aconteceu e acontece. E a Angélica aqui está sendo uma testemunha viva. Tem várias meninas aqui no nosso bate-papo aqui que são alunas também. Faltam 10 minutos. Eu vim aqui colar o Olha na horário hora. do lado de fora. É, Eu tô sem relógio também. tem várias pessoas que estão aqui que já participaram de workshop ou são alunas do curso online de mandalas e que Ai, que essas legal. pessoas também de alguma forma se identificam com a causa, né? A ideia era levar uma ideia de uma arte terapia, de se reconectar, uma forma de você se descobrir, que não seja fazendo mandalas para o resto da vida, mas o ato de você fazer mandalas te traz vários insights, né? Te traz vários sentidos, te desperta para diversas coisas. Então,
muitas vezes é ali o seu momento de insight, o seu momento de parar, de se centrar, de voltar para esse eixo e deixar a coisa fluir, deixa a coisa fluir, entrega, só confia e entrega. E o resto deixa que acontece. É o que a Marina falou. É uma potência, né? É uma força, é uma integração. Então, a mandala compõe um todo. Então, assim, entrega, coloca suas intenções ali de uma forma genuína, verdadeira, e deixa que o resto vai fluir. Ô, Angel, É um eu auto, acho que eu é um vou auto. Ah, pode falar. concluir isso para a gente abrir aqui para as Tá. perguntas das pessoas. É, eu digo que isso é um autoconhecimento, né? E aí você saber escutar, sabe? Você tá atenta a todos as comunicações que vierem até você. A tua intuição, ela é muito forte e às vezes a gente não sabe escutar ela. E aí você, quando começa a escutar ela, começa a acontecer as coisas de uma forma tão natural e de uma forma tão bonita que quando acontece realmente aquilo que tu imaginou que iria acontecer, tu diz assim, pô, mas será que isso é verdade? Isso é possível? Né? Será que eu pensei realmente isso aconteceu? Acontece, gente, acontece sim. Então é só saber sentar, como você falou, deixar fluir e escutar, né? Lógico que às vezes vai abrir alguns monstros, como a Marina falou, mas você também tem que lidar com eles, né? É por isso que você está aqui nesse Aonde momento, a vivendo luz, isso a agora. sombra, e a gente tem que aprender a trabalhar esse Exatamente, equilíbrio, né? exatamente, ter esse equilíbrio, né? Mas vamos lá ver as... Já mandaram até a Gente, hora ali, ó. desculpa aqui, ó. A Silvia transformou completamente. Aqui é Margarete Martini. Oi, oi, acho que a Margarete é aluna, gente. A Silvia transformou completamente a minha vida. Gratidão. Estou amando as mandalas que faz. Poxa, Margarete, obrigada. A Lu falou que precisou sair. Tudo bem, amor? Sônia Souza é no YouTube? Não entendi o que ela quis dizer. É o que no YouTube? Rodrigo. Sucesso, meninas. Grande beijo. Nossa, a Iracema! Poxa, que Que saudade dela. legal, gente. Rose. Estou feliz por ter escolhido participar da Semana das Mandalas. Sei que tem mais uma etapa de transformação pessoal. A pessoa é Eu sou Vanesca Santos. Poxa, Vanesca, seja bem-vinda. Espero sim que ela seja um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, como tem sido na da Angélica. Silvia, estou É, louca para começar. M. Graça Castro. Estou louca para pelas começar. Seja histórias. bem-vinda, então. Vamos lá, dia 25 vai ter aqui o workshop, a gente vai abrir e aí vamos para cima. Tem gente perguntando, Silvia, os materiais? Gente, materiais já falei para vocês, vai aparecer na primeira aula. Eu vou falar com riqueza de detalhes sobre todos os materiais, sobre materiais alternativos. Ah, Silvia, mas se você não me avisar antes, eu não tenho como ir comprar. Então, deixa eu contar uma outra história para vocês. Não é na primeira aula que a gente vai ter a aula prática. A primeira aula eu vou falar sobre o que são mandalas e eu também vou apresentar vários materiais para vocês brincarem, se lambuzarem, serem autênticos, usar verso de palito de dente, de. Como que é o nome disso aqui mesmo? Pincel. Como é o nome disso aqui? Eu falo com pincel todos os dias, ele me foge o nome. Então, Ao boreador? não, eu tô falando de material alternativo. Então, eu vou mostrar Ah, todos tá. os boleadores, vou falar sobre materiais alternativos que vocês podem usar para fazer pontinhos. Então, assim, gente, o céu é o limite. O gostoso é a gente brincar, o gostoso é a gente se reinventar, usar o dedo também, né? Se não tiver. É, outra coisa, gente, quando eu comprei lá, como o Denilson disse assim, eu disse pro Denilson, né? Depois eu me arrependi, tá? Eu disse pro Denilson, eu não vou te pedir mais nada, mais nada. Aí a Silvia abriu a lista de material. Aí eu acho que as meninas do curso você vai lembrar. Eu não tinha dinheiro para comprar os boleadores e os de agulha, de ponta e aqueles em acrílico. O que que eu fiz? Eu cortei todos os pincéis de pituá que eu tinha a bunda Eu deles lembro disso. e fiz e fiz os boleadores ali. Eu cortei todos os pituás que eu já ia jogar fora. Que o pituá depois de um tempo a gente elimina eles. São pincéis, tá? Uhum. Aí a gente elimina eles. E eu fui lá e cortei até eu conseguir comprar.
Aí, como ele não pedi pro marido. Nina, também amo tu, tá? É isso aí, gente. A gente consegue trabalhar com materiais alternativos diversos. Eu lembro que no começo eu usava verso de lápis, verso de caneta, verso de pincel, tipo o cabo do pincel. Já usei tubo de cola quente, já usei hashi de comida japonesa. Para fazer os pontinhos mais delicados, eu usava aquela bundinha do alfinete, sabe aquelas bolinhas que tem no alfinete Sim. assim? Já usei palito de dente, já usei palito de fósforo, já usei agulha, já usei tudo. Quer dizer, tudo não, né? Mas assim, tudo que vocês consigam projetar pontinhos Na é hora. válido, tá? Aí deixa eu ver aqui que tem muitas Tampinha de tinta. perguntas. Larguei aqui, deixa eu ver. Ó, a Vai lá. Vanesca de novo, sem querer eu cair nela aqui, ó. Larguei a publicidade para a terapia floral. Estava infeliz demais, me chamaram de louca. Mas é normal, né? As pessoas elas falarem assim, e eu até entendo, porque é uma preocupação com a gente, né? É uma preocupação com, meu Deus, era uma coisa que ela tinha de alguma forma sólida e de repente ela tá migrando para um outro lado. Só que às vezes o preço que se paga pra gente, né, pra questão emocional é muito profunda. E eu acho que a mandala é uma representação do que é cíclico na nossa vida. Então, nada é constante. A gente está sempre num processo de mudança, de renovação, seja ela profissional, seja ela pessoal, em todo. E a gente tem várias fases na vida. Então, qual que é o problema da gente se reinventar, se recomeçar? Ué, a vida é um constante recomeço. Então, se é o que sente no coração e está fazendo isso de uma forma consciente e racional, no sentido de eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar, aí é com cada um, entende? Mas o que eu falo assim, não é para que as pessoas larguem o que elas têm para viver disso, não. Usar as mandalas como um elemento para que isso clareie as suas ideias, o seu campo, né, vibracional, que você tenha vários insights através delas, mas em momento algum eu vou falar assim para você, ô, para de fazer o que você está fazendo e vai viver de vender mandala, porque isso não seria prudente da minha parte. Não seria prudente. Cada um tem o seu chamado. No meu caso, eu me senti chamada pelas mandalas. As mandalas mudaram tanto a minha vida quanto a nossa vida, a minha, do Frank, tudo. Mas cada um sente o seu chamado e as mandalas podem ser um elemento, um instrumento que te ajude a ter esses insights. Deixa eu ver aqui E outra outra pessoa. coisa, Silvia, antes de. Pode ir olhando ali enquanto eu vou. Que nem a Marina falou ontem, quem vê palco não vê bastidor, né? E Então, é, assim, muitas vezes as pessoas acham, vê a Angélica, vê a Silvia, né? Lá, eu tenho poucos seguidores, você tem mais, mas não sabe o trabalho que é e a dedicação que é você fazer disso um negócio, você fazer disso um trabalho. É suado, é é, mais trabalhoso ainda do que se você tivesse o trabalho normal, de horário comercial. Aqui a gente é. não tem horário. E eu sempre digo isso para minhas alunas, que eu tenho os horários para atendimento, mas se elas tiverem alguma dúvida, eu sempre me coloco à disposição delas, você entendeu? Para responder. Porque eu sei que às vezes é aquele momento que ela vai estar ali sentadinha, fazendo, se dedicando, né? É aquele momento dela. Então, às vezes, não custa nada tu responder uma perguntinha, não custa nada, às vezes, tu dar uma atenção. Porque tu não sabe Eu, o que ela tá passando. eu Pode gosto falar, Silvia. muito eu gosto muito de dar atenção. Eu gosto de ser uma pessoa bastante acessível. Só que às vezes eu fico até. Foi bom você tocar nesse assunto, porque hoje o número de pessoas, o número de seguidores está crescendo, o número de alunos está Tá, crescendo. Eu tenho 1 minuto, gente. O número de tá. tudo está crescendo bastante. Então, assim, é uma para um monte. Então, às vezes, eu não consigo ser a mesma pessoa no sentido de parar, trocar ideia. Adoro tricotar, adoro conversar. E assim, eu já não tenho mais a mesma disponibilidade. Então, eu queria já até dizer para as pessoas que não é porque eu não quero, é porque a circunstância me cobra. Assim, eu não consigo ser plena para todo mundo. 29 segundos aqui.
Angel, eu quero agradecer infinitamente todo mundo que está aqui. Gente, vocês são muito especiais, vocês fazem parte de tudo isso. Amanhã vai ter uma live prática para a gente brincar, fazer mandalinhas ali. Quem quiser, amanhã às 4 horas aqui. E vai acabar. E essa live vai ficar salva depois lá no grupo do Facebook, tá bom, gente? Lá no grupo da Semana de Mandalas. Um beijo.